Fala galera, aqui é o Adam, este é o Desventuras Cinéfilas e, apesar do nome, Homem-Formiga é um dos maiores filmes da Marvel. Homem-Formiga, ou Ant-Man, é dirigido pelo Peyton Reed e estrelado pelo Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Corey Stoll. Após sair da prisão, Scott Lang é recrutado por Hank Pym para roubar a tecnologia criada por ele, do Homem-Formiga, antes que ela caia em mãos erradas. Depois de anos criando o MCU e 2 filmes dos Vingadores, Homem-Formiga é o filme perfeito para Marvel reduzir a escala novamente. E o diretor escolhido para comandar isso foi o Peyton Reed. Na verdade, ele assumiu o projeto após divergências criativas que o estúdio teve com o Edgar Wright, um amado diretor aí nosso, né? A gente ama o Edgar Wright e dirigiu vários filmes maneiros. E infelizmente ele teve que desenvolver esse filme por anos, era um filme que ele queria muito fazer, mas ele teve esses problemas com a Marvel e ele decidiu deixar de mão, desistiu de fazer o filme e pulou fora. E felizmente o Peyton Reed ele assumiu, mas ele manteve muito da vibe que o Edgar Wright ele tinha, né? Tem muito do humor dele, muito do cinema do Edgar Wright é visível em Homem-Formiga. E ele teve um trabalho um pouco difícil, porque ninguém comprava esse herói, sabe? A galera duvidava, achava ridículo, um herói cujo conceito, né, de poder era ficar pequeno, era encolher. Mas depois de tudo que a Marvel fez, depois de todas as coisas impossíveis que ela conseguiu realizar, por que eu vou duvidar da Marvel, né? Ao contrário, eu vi os trailers, eu senti que ia ter uma vibe completamente diferente dos outros filmes, e eu comprei a ideia antes mesmo de sair, e olha, não me decepcionou nem um pouco. E eu acho que justamente o que mais faz Homem-Formiga ser um filme legal e diferente dos outros é o fato dele trabalhar o seu conceito todo de uma forma muito mais intimista do que os outros filmes da Marvel. Enquanto os outros filmes estão sempre crescendo, o Homem-Formiga ele continua ali naquele núcleo pequeno de novos personagens que são muito interessantes, por sinal. E é uma coisa muito mais simples, até o tamanho do problema assim, é diferente, é uma escala menor. O personagem tem também uma bagagem interessante, porque a gente tem o Hank Pym na história, que foi um Homem-Formiga anterior. Mas toda a história é trabalhada ali de uma forma bem exclusiva, bem próxima dos personagens, que é um olhar que a gente não havia tido com outros heróis da Marvel até então. E o grande poder do Homem-Formiga, assim também, do filme, é ter um elenco muito bom. A gente tem aí, liderando, né, como protagonista, o Paul Rudd, que tá impagável no papel. Ele é incrível, acho que o Paul Rudd é um dos caras mais legais de todos. Ele é maravilhoso. Eu não conhecia muito do ator antes do filme, né? Fui conhecer o trabalho dele por coincidência mesmo, de comédia, assim, depois do Homem-Formiga. E ele já tinha me comprado. Eu adoro o Paul Rudd. Ele acabou fazendo o Homem-Formiga ser um dos personagens mais legais da Marvel pra mim. E também temos a história do Scott Lang, né, que casa muito bem ali, o Paul Rudd ele consegue trazer isso muito bem, que é um personagem diferente dos outros, ele tem uma responsabilidade também diferente, porque ele é um ex-presidiário, mas ele precisa andar na linha para que a ex-esposa dele deixe ele ficar perto da filha, da Cassie. Então a gente tem um pouquinho desse drama familiar ali pincelado, não é exagerado, mas sinceramente eu acho que tá na medida, e eu senti muito também do Edgar Wright nesse núcleo, eu não sei... Parece com as coisas que ele faria, sabe? Esse foco na família, bem bonitinho. E também, é claro, não posso deixar de falar do que o Scott Lang traz com ele, que é aquele grupo impagável de bandidos, que ali sim é o cinema do Edgar Wright completo, sabe? A gente tem principalmente o destaque ali que é o Michael Pena, e o cara é impagável, principalmente pela melhor piada do filme, que é ele contando uma história nas vozes de outras pessoas e contando tudo aquilo que aconteceu. Ele é aquele seu amigo que vai te contar uma história, geralmente eu sou esse amigo, quem não sabe ir direto ao ponto, ele vai ficar dando voltas e voltas e voltas, quem tá empolgado ele quer contar tudo. É o Michael Pena no filme, mas isso é feito de uma forma tão legal, e a montagem da cena dá o toque final, é a cereja do bolo. Não tem como não rir disso no Homem-Formiga. Mas de longe o protagonista não é a única coisa que a gente presta atenção, principalmente porque o filme também trata de trazer diversos novos conceitos dos quadrinhos pra cá. E eu nem tô falando do universo quântico, e sim de uma nova perspectiva sobre esses personagens. A gente tem o Dr. Hank Pym, que ele foi um Homem-Formiga anterior ao Scott Lang. E ele também tem ali a filha, que é a Hope Van Dyne, interpretada pela Evangeline Lilly. E os dois eles têm uma dinâmica entre pai e filha, que até então era algo inédito. Essa dinâmica entre os dois, ela é muito bem desenvolvida no decorrer do filme. Ela tem até uma resolução muito boa. Conclui-se assim, meio que na metade para dar encaminhamento ao lado super-herói do Homem-Formiga do filme em si.
mas ela é trabalhada muito bem, com bastante paciência, não é nada apressado, jogado, e também não é nada raso, que é muito interessante, porque tem alguns dramas ainda da família que vão ser explorados em Homem-Formiga e a Vespa. Outra coisa que o Hank Pym traz muito bem, além, é claro, da ótima interpretação do Michael Douglas. E aí, ele como Hank Pym, ele não só dá uma boa interpretação, como ele traz um conceito de herói legado, que é um conceito que até então eu não me lembro de ter visto em nenhum filme de heróis. O que seria basicamente esse herói legado? É justamente você ter uma identidade heróica que é portada e passada para outra pessoa, que carrega esse legado com ela. E no caso, o Homem-Formiga antigo, que é o Hank Pym, passa o cargo de Homem-Formiga para o Scott Lang, justamente para que ele consiga cumprir esta missão de roubar a tecnologia que está sendo duplicada pelo vilão. Isso, inclusive, é uma das melhores partes do filme, que é justamente o fato de ter um foco no segundo ato, no treinamento do personagem, que também cumpre ali a função de passar para o espectador quais são, né, os poderes do Homem-Formiga, porque não é simplesmente encolher, ele tem uma força que é aumentada proporcionalmente ao tamanho que ele fica menor, mas também tem toda uma questão de conseguir se adaptar ao traje, não é simplesmente usar a roupa e encolher. O que eu acho muito legal, que é exposto num diálogo bem rápido, que faz referência, né, aquela coisa de referência da Marvel, que é justamente do Hank Pym falando que a tecnologia do Homem-Formiga não é algo bonitinho e fácil de usar como o Homem de Ferro, mas algo diferente e que necessita de uma união bem simbiótica entre o usuário e o traje. Essas sequências de treinamento são algumas das melhores partes do filme, a gente vendo o Scott Lang aprendendo a utilizar não só os poderes e o traje, como também ali as formigas, né, que montam seu exército. Afinal de contas, aquele elmo que ele usa também serve para que ele consiga se comunicar quase telepaticamente com as formigas. Pode parecer ridículo, e é bem ridículo, mas o filme faz isso de uma forma tão bem feitinha que a gente consegue até se apegar à formiga que ele tem, que é o Anthony. Inclusive tem muitos memes na internet falando que a continuação do Homem-Formiga seria com a Formiga Invernal. E é justamente com esses poderes todos do Homem-Formiga que dão margem para o diretor criar sequências hilárias, não só de ação, como visualmente muito boas, sabe? A gente vê os poderes do Homem-Formiga agindo, ele encolhendo, ele meio que deixa faz um eco assim na imagem, muito legal se ver. Principalmente no 3D, é um dos poucos filmes assim que soube utilizar bem o 3D em prol de criar um efeito visual diferente, não ficar no mesmo. E as sequências, cara, são incríveis. Até tem a sequência no trailer do trenzinho, que, nossa, dentro da escala da luta, o trenzinho é gigante, tem mó... E aí mostra a câmera de longe e o trenzinho só faz um... É muito legal, é muito bem feito. Eu acho que foi muito inventivo por parte do diretor. E é claro, acho que tem um dedinho aí no Edgar Wright também, que para criar essas sequências de ação, todas as cenas de batalha são muito interessantes, mas a gente tem aquele pequeno porém da Marvel. Tá ficando um pouco repetitivo, eu sei, mas infelizmente a Marvel não costuma acertar nos vilões. E aqui o vilão é bem desinteressante, a gente não consegue se apegar, a gente não consegue entender muito bem a motivação dele, porque aparentemente a motivação dele é um misto de vingança com dinheiro, que é basicamente as duas motivações mais clichês que existem. E elas são num herói, num personagem só, num vilão só, que é um vilão bem clichê e desinteressante. O Darren Cross, ele usa ali o alter ego de Jaqueta Amarela, que é basicamente a tecnologia que ele cria, né? Ele cria. E aí ele fala assim, eu vou vender isso, e a galera vai conseguir usar isso para armamento, vai conseguir fazer um exército de Homem-Formiga, e eu vou ficar rico. E é isso, sabe? É uma coisa tão boba, porque a gente já revisitou esse tipo de coisa assim. Até na Marvel, sabe? O Homem de Ferro já tem muito disso, de usar tecnologia e vender para as pessoas, e aí é uma arma, e aí tem a questão de paranoia, e tem a questão de responsabilidade. E o Homem-Formiga recicla esse conceito de uma forma tão... que eu não consigo comprar. É muito chatinho. É um repeteco do herói também, porque os mesmos poderes, é a diferença aqui que tem uns lasers assim que... são meio que tipo, os tentáculos que lembram muito a Aranha de Ferro dos quadrinhos, mas não tem nada a ver. Mas fica nisso. Aliás, falando de Homem-Aranha, esse foi o filme que fez aquela primeira referência ao Teioso no universo cinematográfico da Marvel, justamente em uma das gags que eu falei do Michael Peña, onde ele fala que tem alguém procurando um herói, e a pessoa fala, eu conheço vários heróis, eu conheço um que encolhe, eu conheço um que voa, eu conheço um que escala paredes, e quando você é fã do Homem-Aranha e ouve escala paredes, você faz simplesmente esta cara.
Apesar disso, né, do problema com o vilão, acho que é um pequeno problema no Homem-Formiga, que não deixa ele ser um filme perfeito, mas ele realmente consegue se destacar porque ele é muito subestimado e é um filme que acaba surpreendendo. A gente vai esperando ser algo, ai, mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. E apesar dele usar a fórmula Marvel, ele consegue entregar uma coisa diferente e o humor dele, a fórmula Marvel, que tanta gente critica, cai perfeitamente dentro desse filme, assim como caiu em Guardiões da Galáxia, por exemplo. Acho que justamente por ele manter as pretensões dele, assim, num nível palpável, sabe? Ele não quer ser um grande filme de herói, ele não quer ser um filme maior, o melhor filme de heróis do mundo, ele não quer ser uns Vingadores, sabe? Ele não... É simplesmente isso, ele não é aquele filme que é feito pra construir mais um degrau da Marvel. Na verdade, eles estão querendo introduzir o personagem em um lado do universo que eles não exploraram até então. E eles fazem isso de uma forma muito boa em Homem-Formiga. Eu acho que justamente por ele saber todas essas suas pretensões, ele saber ficar no baixo e cumprir o que ele pode fazer de uma forma bem feita, que ele acaba se destacando dentro dos outros filmes da Marvel. E pra mim, ele leva 4 estrelas e meia. É isso aí, é quase 10. Eu realmente gosto muito. É um dos meus favoritos da Marvel. É isso, é a minha opinião. Qual é a sua opinião sobre Homem-Formiga? Deixe aqui nos comentários e não se esqueça de acessar as nossas redes sociais aqui embaixo. E obrigado por assistirem. Valeu, falou, até mais e obrigado pelos peixes.